Olá, gente. Vamos lá, hoje nossa aula um pouco sobre a Idade Moderna, né, e o período da Reforma e da Contra-Reforma. Tá? A gente vai partir do princípio da Reforma Protestante, tá? A gente vai colocar aqui a definição, tá? Que é um movimento que rompeu com a Igreja Católica, tá? Com a autoridade da Igreja Católica e passando a dar origem a novas religiões, tá? Que a gente vai explicar daqui a pouco quais são, tá? Surgiu a partir do século XVI, né, que é o século do renascimento cultural, tá, de novas perspectivas, tá, onde eu tenho a mudança do teocentrismo para o humanismo, tá, e acontecem esses movimentos na Alemanha, na Suíça e na Itália, a princípio, e depois se espalha para o resto da Europa, tá bom? Então vamos falar de alguns antecedentes ou causas, tá? Todo fenômeno e parte de um princípio, tá? O primeiro deles é a corrupção do clero, tá? E afastamento dos seus membros das concepções originais do cristianismo, né? Que é a humildade, fraternidade, caridade, né? Venda de indulgências, venda de relíquias sagradas, venda de cargos no clero, tá? Isso é importante porque a igreja começou a arrecadar muito dinheiro a partir disso, tá bom? Fortalecimento da burguesia, né? Versus a condenação do lucro da igreja, né? Até porque nesse momento tem as grandes navegações e a burguesia começa a fortalecer seu poder econômico. Fortalecimento das monarquias nacionais versus o poder da igreja, né? Até porque a igreja tinha muitas terras nesse momento, tá? Renascimento cultural, tá? O questionamento de alguns valores medievais, tá? Tipicamente medievais. Leitura e interpretação da Bíblia restrita aos membros do clero, tá? A Bíblia só era em latim, tá? John Cliffs, Inglaterra, e Jean Hus, tá? Eles foram os precursores, tá? Foram precursores da reforma protestante, tá bom? Olha só, pessoal. A igreja tentando matar os demônios aí nessa imagem, tá? Mas a gente parte do princípio, tá? Onde o Afonso foi um autor, né, anônimo, né, que fez a carroça, né, com os corpos, né, do Papa e dos bispos, né, fazendo a crítica mesmo à própria Igreja Católica, tá bom? Olha só. Em alguns momentos, principalmente lá da Idade Média, a gente pode partir lá da peste bubônica ou peste negra, né? Tem um quadro interessante lá do Michelangelo, né, que representa o juízo final, tá, que está pintado lá na Capela Sistina, né, lá na Igreja do Papa. A gente pode observar que foi toda a parede, né, e é uma obra bem interessante, tá? É uma narrativa inspirada na Bíblia. Então a gente vai partir agora dos caras que fizeram essa reforma protestante. A gente parte primeiro pelo Martinho Lutero, tá? Que é um monge agostiniano, tá? De fazer a crítica aos costumes, né, da igreja, a corrupção, tá? Em 1517 ele divulga as 95 teses, né, que é contrária à igreja católica, né, principalmente os dogmas, tá? É excomungado e condenado à morte, porém ele é protegido pela nobreza alemã, pela nobreza barra burguesia, tá? Ele não foi morto, né? O Lutero ele pregava que só era salvo pela fé, pelas boas obras, ou se já fosse predestinado à salvação. Essa era a perspectiva do Lutero, tá? Então olha só, a gente não vai entrar muito nas questões aqui das 95 teses, mas eu posso aqui deixar uma para vocês que é a 27, tá? Eles pregaram que a alma voa para fora do purgatório, tão logo Tilente o dinheiro jogava na caixa, ou seja, ele está fazendo a crítica pesada ao processo da Igreja Católica de arrecadar dinheiro, tá? A gente vai nos princípios básicos do luteranismo, né? A salvação será pela fé, tá? Tradução da Bíblia, né? Que é importante. Eliminação do culto a santas imagens, fim do celibato, tá? Ou seja, os padres não poderiam contrair matrimônio, tá? Surgimento da autoridade papal, né? Dois sacramentos sós, que é o batismo e a própria Eucaristia, tá? Apoio dos nobres que estavam interessados a mudar o processo, tá? Apoio dos camponeses até a Guerra Civil, né? Que o Lutero apoiou o massacre, né? Que ele confrontou com Thomas More, né? Que era um cara que dava apoio dele, tá? Porém, depois cada um segue o seu caminho. Olha só que a luta era contra esses principais caras aqui, tá? O imperador Carlos V, né, apoia o Papa, né? Ele é alemão, dividia católicos e luteranos, tá? E também tem a derrota de Carlos V e quem assume Fernando I, né? Que é a paz de Augsburg,
que ele governava o princípio do rei, a escolha dos súditos, tá? O que é interessante, a igreja luterana ficou com a Alemanha e a igreja católica ficou basicamente na Áustria. Tá? Aí surge um outro, que é o discípulo do Lutero, que é o calvinismo, o João Calvino. Tá? É um francês, porém ele vai para a Suíça refugiado com medo de ser preso. Tá? Olha que interessante, ele parte da princípio da teoria da predestinação absoluta, tá? Que é o trabalho, a pureza, cumprimento de deveres e progresso econômico, tá? São sinais divinos. A burguesia dava apoio para ele, tá? É o crescimento do capitalismo, tá? Aí ele vai levar mais os processos, os puritanos na Inglaterra e na França os huguenots e na na Escócia os presbiterianos, tá? Aí a gente parte aqui por reforma na Inglaterra, que foi o Henrique VIII, tá? Que ele entra em conflito com o Papa Clemente VII, tá? Porque olha só, basicamente o Henrique VIII queria contrair outro matrimônio, ele queria se separar de Catarina do Aragão para casar-se com Ana Bolena, principalmente pela questão dos filhos, né? Porque ele teve filhas com Catarina de Aragão e na perspectiva da sua sucessão real ele queria ter um filho e escolheu a Ana Bolena. Porém, quando ele casa com ela, né, quando ele rompe com a igreja, tá? Ele tem uma filha mulher, que é a Elizabeth I, que ela vai ser importante depois para o desenvolvimento do reino inglês, tá? Aí vem o ato de supremacia, né, que é o ato de supremacia. O rei era o chefe da igreja na Inglaterra, tá? Tanto é que as terras que eram da ordem eclesiástica agora são as terras do rei. Olha que interessante aí, tá? Aí vai acontecer alguns fenômenos. Terras da igreja confiscadas, culto e hierarquia semelhantes ao catolicismo, a autoridade do Papa não era aceita, fuso de elementos católicos com elementos calvinistas. Aí vem a contra-reforma, né? Porque a igreja não aceita todo esse processo, tá? Aí surgem algumas medidas, tá? A primeira delas é o Concílio de Trento, tá? Que vai reafirmar os dogmas do catolicismo, tá? Criação de seminários e do catecismo, tá? Aí vai criar o Index, tá? Que são os livros proibidos, tá? Reativação do Tribunal do Santo Ofício, tá? Pelos papas Paulo II, Júlio III, tá? E Pio IV. Aí surge também a Companhia de Jesus por Inácio de Loyola, tá? Para levar a catequese para os povos da América, tá? Olha aí como era o Tribunal do Santo Ofício, tá? Eram julgados, tá? As pessoas, os hereges, tá? Que o herege significa aquelas pessoas que não acreditam, tá? Daí olha alguns princípios de como era julgado. Basicamente era a questão da própria incorporação do demônio, até porque quem que cria a coisa de divisão entre céu e terra era a Igreja Católica, tá? O Tribunal do Santo Ofício criado por São Tomás de Aquino, tá? Olha aí as formas de tortura, mortes. Por quê? Porque eles iam atrás principalmente das mulheres curandeiras, né? Eles proibiam curandagem, pagelança, jogos de adivinhação, enfim, tá? A igreja proibia essas coisas. Olha só como está aparecendo mais coisas aí, ó. São alguns castigos físicos para as pessoas poderem confessar, dizer que estavam possuídas pelo demônio. Aqui a gente tem um pouco aqui do mapa, né, de como é que ficou distribuído as religiões, tá? Em amarelo é o catolicismo, em vermelho é o luterano, um pouco mais roxo é os calvinistas, tá? E um pouquinho mais verde é o anglicanismo, isso tudo na Europa, tá? Então, pessoal, por fim, a gente encerra aqui esse momento. Até a próxima.